Isso para a inteligência pública é difícil, porque a inteligência pública era orgânica com a esquerda. É difícil para a maior parte dos professores e alunos e estudantes, porque continuam crescendo na expectativa de que esse universo que representava o PT significa o universo do bem. E por isso que os analistas portugueses colocaram isso encostado na Inglaterra na eleição do Trump. Por quê? Porque é um momento de ruptura. No caso nosso do Brasil aqui, é um momento de ruptura em relação à nossa história dos anos 60 para cá, principalmente. Tá? Uma ruptura que parece uma ruptura de pessoas que fizeram uma opção menos idealizada, menos sonhada, mais pragmática, mais desencantada, né? Uma opção que alguns leem como o fechamento, recuo, uma opção conservadora, né? Alguns falam o crescimento dos evangélicos, né? Quando as pessoas discutem a eleição municipal do Rio de Janeiro e falam da vitória do Crivella, isso dá medo em muita gente. Quando a gente fala da inteligência pública e universitária, dá medo em muita gente. E não só nesse universo. E o que vai acontecer, né? Como que o Crivella ganhou? O Crivella ganhou porque o outro candidato achava que o Rio de Janeiro era o centro acadêmico das ciências sociais. E ele estava dentro desse centro acadêmico e achou que era isso. E aí as pessoas têm medo, muita gente tem medo, porque o Crivella significa o crescimento de uma população evangélica. Mas não foi os evangélicos que elegeram sozinho o Crivella, senão ele não era eleito, né? Mas esse núcleo evangélico na população brasileira representa duas coisas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, em termos de comportamento. Endurecimento, um certo endurecimento da visão de como as pessoas devem viver, que muita gente tem medo, certo? Quando eu digo essa muita gente, é principalmente gente que circula pelo mundo da inteligência, que produz conteúdo, que vocês leem, veem na televisão ou ouvem na faculdade, né? E outra coisa, representa uma tendência ao que a gente chama de liberalismo popular. E os evangélicos, como os protestantes, tendem a acreditar que as pessoas não devem ganhar se elas não trabalharam por isso. Isso é a mentalidade de raiz protestante, né? Você ganha aquilo que você faz. E, portanto, há uma tendência a um discurso de diminuição do Estado. Duas coisas juntas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, portanto, discurso centrado na família, discurso de redução de certas questões que têm a ver com comportamento, sexualidade, por exemplo, certo? E ao lado disso, um discurso do tipo assim: você trabalhou, você merece, você não trabalhou, não me enche o saco. E isso significa uma certa crítica a, digamos assim, ajuda social, gasto social, certo? Né? Uma valorização, inclusive, da vida dentro da igreja e não da vida dependente do Estado, né? Então você pega gente que vem de classe social menos privilegiada, que às vezes trabalha como empregada doméstica, essa mulher entra na igreja, ela começa a fazer amizade, ela chora, consegue levar o marido dela, ele também chora, ele bebia, enchia a cara, batia nela. Aí ele para de bater nela, recebe Jesus no coração, o irmão arruma um emprego para ele, ele começa a trabalhar, ele já não gasta o dinheiro dela só, os dois começam a ter dinheiro em casa, um dia volta a transar, coisa que não fazia há muito tempo, Jesus ajuda inclusive a isso, ao contrário do que se pensa, certo? Volta a transar, e aí os filhos ficam alegres, porque a mãe está cantando em casa, o pai está feliz, né? Aí eles ganham o que fazer no final de semana, a igreja propicia sociabilidade, ganha cidadania dentro da igreja, né? Eles tomam decisões, pagam dízimo, mas os ricos pagam terapia, 300, 400 reais a hora para o terapeuta falar né? E, então, assim, e cresce. Você tem um sentimento de unidade, certo? Você tem um sentimento de que você participa de alguma coisa,
pessoas que normalmente não sentiam que participavam de coisa nenhuma, ganham cidadania. Então, uma das coisas que o crescimento da igreja evangélica no Brasil está ensinando para o povo inteligente, que nem eu, assim, que trabalha com política, ética, filosofia, história, geografia, sociologia e tal, jornalismo, é o seguinte: o movimento evangélico está mostrando no Brasil que ele consegue produzir sensação de cidadania mais do que o Estado brasileiro consegue. E de forma mais eficaz, e mais imediata, e mais barata. É só um dízimo, certo? E você recebe, em troca disso, amizade, sentido, vínculos, um equilíbrio familiar, né? Tudo que as pessoas querem na verdade. E isso rebate em eleições numa coisa interessante que é pesquisa dá errado. Né? Pesquisa dá errado. As pesquisas estão dando errado, não só aqui. Porque as pessoas estão começando a querer eleger candidatos que elas têm vergonha de confessar que elas querem eleger. Porque se elas falam que querem eleger, as pessoas... Como assim? Você vai votar no Trump? Como assim no Trump? Você vai votar no Crivella? Como assim no Crivella? O cara é evangélico. Como se essa frase significasse algo do tipo: não vou querer isso nunca. Certo? Então, um medo, né? Estou falando do universo geopolítico, né? Um medo desse universo é de que o mundo, as pessoas que têm uma visão de mundo mais conservadora, estejam perdendo a vergonha de dizer que são assim. E estão começando a eleger pessoas que representam essa percepção. Então, se fala na mídia, como assim o Congresso brasileiro, que saiu da última eleição, em que a Dilma ainda foi reeleita, já saiu mais duro, conservadoramente falando, e se as eleições municipais, como normalmente elas sinalizam, se as eleições municipais da agora continuarem a sinalizar um impacto nas grandes eleições de dois anos depois, a tendência é isso se radicalizar, né? E então isso gera uma sensação, principalmente no universo da reprodução do pensamento público. Eu estou insistindo nisso porque é isso que vocês ouvem, é isso que a gente ouve, é daí que produz a percepção. Isso causa o sentimento de que o mundo está mudando, o Brasil está mudando, e de repente pessoas saíram da toca e começaram a falar, sei lá, vou usar um clichê, gente que vira e fala assim: eu acredito em Deus mesmo, e daí? Ou eu acredito na família, e daí? Né? Ou eu sou evangélico mesmo, eu congrego em tal igreja, e daí? Né? E isso você ouve... como assim? Da onde você apareceu? Eu pensei que você tinha sumido. Ou você estava em desaparecimento, né? Pelo contrário, no caso dos Estados Unidos, né? Então, no Brasil, o medo nasceria do sentimento de que o Brasil está fazendo uma guinada conservadora, no sentido moral e político, né? E isso, eu quero que fique claro para vocês, não sei se está claro, isso no ciclo pós-ditadura é uma ruptura. É uma ruptura porque as pessoas tinham medo de dizer que pensavam assim, queriam isso, porque tinham medo que achassem que elas eram torturadoras, malvadas, cruéis. E as pessoas estão perdendo a vergonha na cara de dizer isso. E falam e acabou. Olha, eu não sou torturador, não sou nada disso, mas eu acho isso. E depois que já foi eleito, fala, votei em fulano. Né? Vamos ver se isso vai se reforçar nos próximos 2 anos. Mas o que a gente está vendo nesse momento é essa tendência. Isso está deixando as pessoas que se acham mais inteligentes em pânico. A universidade está em pânico, a maior parte dos jornalistas está em pânico.